hit da sua manhã. Na cidade, um giro de notícias no seu rádio. Mix Café. Mix Café com Azambuja Júnior, Nilson Vasconcelos e Conde Pinto. São 9h26, 9h26. Está chegando a nossa entrevista do dia, hoje com o coordenador do Procon Rio Grande, né, que está aqui já nos estúdios, o Douglas César, e vai conversar aqui com a gente nesta manhã. Nilson. Muito bem, né? A gente dá os parabéns aqui, né? E também nosso bom dia ao Douglas César. Participou de importante reunião agora há pouco em Porto Alegre, não foi? Isso mesmo. Em Porto Alegre, com respeito ao transporte. Por que eu digo transporte? Porque o transporte está muito ligado ao principal assunto que vai nos trazer hoje aqui, que é o preço da gasolina, o preço do gás e também todas as novidades que vão ser feitas durante a fiscalização que o Procon certamente vai realizar. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Muito bem, vamos assim de imediato trazer as novidades. Como é que foi esse curso lá e qual é o objetivo? Esse curso que nós fizemos de 17 a 21 em Porto Alegre, na Agência Nacional do Petróleo, ele foi um curso complexo, né? Mas foi um curso que vai trazer, né, que está nos possibilitando já a gente poder propiciar para os consumidores da cidade de Rio Grande uma qualidade muito melhor, com mais intensidade e com mais cuidado em coisas minuciosas nas fiscalizações, tanto em imposto de combustível quanto em revenda de gás, GLP. O que nós fizemos nesse curso no dia 17 a 21 em Porto Alegre? Nós estudamos toda a parte, de forma objetiva, toda a parte da legislação de gás e do combustível, essa parte bem complexa, essa legislação do petróleo, né? E nós fomos a campo, nesse último dia, para fiscalizar qual é a novidade que a gente traz, assim, né, numa fiscalização de posto de combustível, por exemplo. A gente hoje, claro... a gente fez a primeira fase do curso e eles terão outras fases que serão outros treinamentos, né? Nós estamos aguardando a parte documental também se concretizar de fato para a gente fazer esse vínculo com a ANP, e a gente vai poder fiscalizar em nome da ANP, a gente vai poder fazer o recolhimento do combustível. Isso é uma questão bem importante, porque alguns consumidores reclamam, né? Ah, mas essa gasolina desse posto, ela pode estar batizada e tal. Então a gente não tinha como fazer essa verificação, essa aferição. Hoje nós vamos poder, né, num futuro próximo agora, assim que chegar todos os equipamentos para nós, fazer o recolhimento desse combustível, envio para Porto Alegre para a URGS. A URGS faz análise desse combustível e a gente consegue dar uma resposta através da ANP, né, para o consumidor. E além disso, também fazer aferição de quantidade de álcool no combustível. A gente vai conseguir aprofundar muito mais do que aquela simples aferição visual que nós fazíamos da quantidade volumétrica de combustível que saía da bomba. A agência faz esse tipo de fiscalização já, né? Faz. Mas então agora o Procon, pelo que eu estou entendendo, vai também agir com uma forma mais frequente. Vai agir porque nós estão preparados. Vamos fazer um convênio. O que acontece? A ANP, ela é um órgão de fiscalização federal que o escritório de Porto Alegre ele dá cobertura no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, ou seja, 2 estados com uma quantidade, salvo engano, acho que o Paraná também, 2 ou 3 estados com uma quantidade imensa de cidades, né? E quantidade imensas de comércios, de gás e comércios de combustível. Então eles não têm como dar uma fiscalização intensiva, uma fiscalização real mesmo, de forma bem eficaz, em todos os lugares ao mesmo tempo. Constante e mais seguida, né? O tempo seguido. Porque às vezes tu vai num estabelecimento, faz uma fiscalização, tu tem que dar um retorno, tem que voltar, depois eles não conseguem, porque o fiscal daqui a pouco já está em outra localidade bem distante e não consegue retornar, né? Então, pelo menos a nossa cidade de Rio Grande aqui vai ter uma fiscalização da ANP, através do Procon, né, mais constante. E mais profunda também. Isso vai ser muito bom para os consumidores, né? Havia muitas
assim, muitas queixas sobre esse caso aí do transporte, dos postos de combustível? Sempre tem. Sempre o posto tem. de combustível sempre tem. Claro que as multas que nós vimos dando para os postos, né, as autuações que vinham sendo feitas, eram em razão dos aumentos injustificados, em razão de uma notícia, né, esse aumento por notícia. Então nós vínhamos multando por isso, porque eles elevavam os preços antes da hora e aí acabavam prejudicando os consumidores. Esse é o nosso entendimento. Agora a gente vai poder aprofundar nessas questões da qualidade do combustível, quantidade de álcool no combustível, quantidade de produtos que são colocados ali naquelas misturas que podem estar em excesso ou em falta, né? Questão volumétrica, questão toda documental também. A gente não fazia essa verificação documental, se o posto tem autorização da ANP, está com autorização em dia ou não, a questão toda documental dessas autorizações. Então, hoje a gente vai poder ver isso aí. Porque o PROCON, viu? O PROCON, ele me parece assim que ele trabalha mais sobre denúncia, né? É sobre solicitação. Então, estou entendendo que o PROCON vai agir por conta própria agora, independente de denúncias. A gente, de fato, já agia de conta própria, já agia de ofício, acompanhando sempre as notícias, né? Por exemplo, acompanhando a internet, a gente estava sempre ligado. De fato, as fiscalizações que são feitas pela ANP, e nós, a representação ANP, só podemos fazer quando há uma denúncia foi o que e eu pensei. quando sai uma ordem de serviço do escritório da ANP em Porto Alegre, eles nos remetem essa ordem de serviço e nós fazemos o cumprimento de acordo com essa ordem de serviço. Em representação ANP. Mas, em razão do PROCON, nós podemos agir de ofício também, mas agimos 90% das vezes sob denúncia. E aí tem bastante denúncia, por isso que a gente está sempre em movimento. Falar em denúncia, vamos pedir quem quiser mandar alguma pergunta no WhatsApp, que o Conde Pinto fica ali acompanhando. Alguém queira fazer pergunta para o César. Tô de olho aqui, Tá de olho. Então tá bom. Interrompa a qualquer momento. Exato. Tranquilo, tô de O olho ouvinte aqui. também pode participar da entrevista. Isso. Vamos continuar. Muito bem. Douglas, um outro assunto também, depois a gente até pode voltar aí nessa Com certeza. aí, porque foi são instruções e são coisas que foram determinadas assim, muito importantes. Mas eu gostaria de entrar assim no gás de cozinha, que é um problema sério, né? Nós tivemos agora há pouco tempo aí uma mega operação da Polícia Civil e outros órgãos com respeito a isso. Não sei nem se o PROCON participou, né? O PROCON municipal não. Não, né? Mas o PROCON RS participou. Participou, ótimo. Então, com respeito a isso, né? A gente tem ouvido falar muito assim, puxa, a polícia fez uma devassa em todas essas revendas de gás, prendeu alguns, multou outros, e a gente tinha a esperança que o gás de cozinha voltasse ao preço normal. O que seria o preço normal do gás de cozinha? Vamos lá, essa é uma questão bem profunda e que está levando os consumidores de Rio Grande a uma dor de cabeça terrível, né? O Ministério Público, né, fez uma operação gigantesca, né? Tanto no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e outros estados. E aqui em Rio Grande teve a participação do GAECO, participação do MP, a participação da Polícia Civil. E eles identificaram, até então, numa investigação preliminar, que existia um cartel. Tá? Um cartel, um grupo criminoso que estaria liderando e fazendo com que... manipulando os valores, né? Fazendo essa manipulação dos valores no gás e também, supostamente, né, eu não posso afirmar isso, fazendo ameaças às outras revendas, fazendo com que o preço se elevasse e eles permanecessem numa média. O que aconteceu? Depois que a operação foi deflagrada, o que nós começamos a visualizar já? Os preços caírem. Aí eu vejo algumas manifestações na internet, né? O pessoal falando que o PROCON às vezes não faz nada, que o preço ainda continua no mesmo tempo, no mesmo valor. O que acontece? O consumidor ele tem que procurar outros preços, ele tem que ligar para revendas diferentes, porque hoje nós já observamos o valor do gás de 145 numa média de 120.
tá? 120, 125 reais. Nós temos revendas de gás no cassino, numa média de 120, 130, revendas de gás aqui na cidade já numa média de 120. O que acontece? O mercado ele se autorregula. Sim. Né? Hoje, se eu tenho uma revenda, né? é competitivo, essa competição, essa diversidade, essa liberdade econômica é importante para a qualidade do trabalho, do serviço e também para o preço que vai ser aplicado para o consumidor final. Então, o que nós temos hoje? Uma média de 120, e essa média pode baixar ainda. Por quê? Se o cidadão que tem uma revenda está vendendo a 120 e o outro está vendendo a 150, quem é que vai vender mais? Aquele está vendendo 120. Sim. Então ele vai obrigar aquele que está 150 também nivelar o preço, colocar um pouco mais baixo para poder ser mais competitivo dentro do mercado. Então hoje a gente tem um valor do gás de cozinha diminuindo. Ele está diminuindo, já está nessa média de 120, estava 145, ou seja, já tem uma resposta da operação que foi feita. Agora, qual é a atuação do PROCON em meio a tudo isso? Como a solicitação do Ministério Público foi para o PROCON do Rio Grande do Sul, o PROCON do Rio Grande do Sul, na época, veio a Rio Grande, fez uma fiscalização documental em cima de 22 revendas. Esses documentos foram encaminhados ou ainda estão sendo encaminhados para o PROCON do Rio Grande do Sul, e o PROCON do Rio Grande do Sul vai remeter essa documentação conjuntamente com um relatório para o Ministério Público. E o Ministério Público, dentro das suas atribuições, vai decidir o que melhor fazer em relação a isso. Nós, como PROCON municipal, por óbvio, podemos fazer a fiscalização, agora que nós temos inclusive um conteúdo técnico ainda maior, o Ministério Público pode nos solicitar, assim como ele solicita para outros órgãos, algumas averiguações. Portanto, acredito que, como muito recente também esse nosso treinamento em relação ao gás necessitam de algumas outras fases para aprofundamento no nosso treinamento, talvez seja solicitado para a ANP, essa questão do cartel também, tem a questão do CAD, do Conselho Econômico, do Conselho de Defesa Econômica, né? Então, o CAD, que geralmente ele faz essa... Conselho Administrativo de Defesa Econômica, ele faz essa verificação sobre cartel e ele lauda isso, ele certifica, ele sai uma nota falando realmente não existe cartel aqui, entendeu? Então a gente não pode agir sobre um entendimento em que a gente tecnicamente não podemos garantir, né? Então nenhum fiscal vai assinar a interdição de estabelecimento por cartel se a gente não tem um subsídio técnico jurídico que nos dê essa condição. Mas por óbvio que o PROCON ele está acompanhando o nosso PROCON municipal e dentro das ordens, né? Não ordens porque a gente somos um órgão que não é vinculado com o Ministério Público, mas dentro das solicitações em um escopo maior que está se dando essa investigação, a gente vai trabalhar nesse sentido de acordo com os pedidos do Ministério Público, porque é uma questão muito atípica envolvendo criminalidade, né? Douglas, antes que a gente possa entrar numa outra questão, voltando aí a essa questão técnica, né? Que o nosso consumidor, ele não atende para essas coisas técnicas, né? Sim. Ele é leigo. Somos leigos nesses assuntos aí. A composição do gás, do preço do gás, se não me engano, é 46%, é 46% da Petrobras, 15% é o ICMS e o resto da revenda. Eu gostaria de saber é o seguinte, existe um mínimo e um máximo para que o consumidor possa dizer assim, estou pagando muito, estou pagando pouco, devo me queixar ao PROCON, como vou agir? Né? Existe isso? Na verdade não, porque o gás de cozinha ele não tem um conselho regulador, ele não tem um órgão regulador. Essa é a coisa. Não existe não tem uma regulação de preço. O que hoje o gás de cozinha tem é um livre mercado. E aquele que vende mais barato, que compete com outro que vende um pouco mais caro. Então, é assim, como é que a gente vê, como é que a gente pode ter um comparativo? Pela região. A gente teria que comparar São José do Norte, comparar Pelotas, até pelo frete, né? Até pelo preço do frete. Aí tem frete, tem a questão de pagar o imposto no transporte, no pedágio. Tem tudo isso reflete no preço do gás. Claro que a gente viu de um tempo para cá uma estabilização a quase R$150. E aí estava bem longe, bem distante dos preços praticados. E antes que você continue, a diferença era descomunal. Por exemplo, Pelotas, se não me engano, vendia 97. E aqui estava 150, quer dizer, uma coisa completamente fora da realidade. Claro, Pelotas tem invase, Pelotas, aí o invase do GLP. Para vir para cá já tem um pedágio que encarece também. Sim, mas num absurdo tamanho que é quase o dobro do preço. Aí realmente... Né, eu, pessoa Douglas, achava que
realmente estava acima do preço, né? Só que, claro, como órgão, eu não posso tecnicamente laudar e dizer, não, esse preço está abusivo, ele por causa dessa liberdade. E o consumidor, com o desconhecimento dessas coisas todas e da técnica, né? Ele não tem como saber, devo ou posso reclamar. Claro, né? a reclamação é sempre livre e será sempre averiguada, né? Claro, quando a gente se depara com uma situação dessa que não está dentro da nossa capacidade técnica de avaliar, a gente vai percorrer por outros órgãos, por outras esferas, para tentar entender a situação e fazer com que as coisas voltem àquela normalidade. Né? Hoje a gente já vê que as coisas estão se encaminhando para essa normalidade. Acredito que por mais segurança também das revendas que eventualmente sofreram algum tipo de ameaça, né, para poder aumentar o preço. Então hoje a gente vê já preços menores e uma concorrência maior, e a tendência é isso aumentar, quer dizer, o preço diminuir. Muito bem, vamos dar um tempinho aí. Pode fazer a pergunta do ouvinte agora, assim, ele responde depois do intervalo, tá? Não, eu vou fazer a pergunta porque os ouvintes estão preocupados com o bolso, né, Zambuja? Então a pergunta tem muito a ver com o bolso dos ouvintes. Sem dúvida nenhuma. Eu vou deixar a pergunta no ar e depois ele responde após o comercial. Assim, a nossa audiência diz o seguinte, pergunta se essa fiscalização será constante e se o senhor acredita que o resultado será imediato no preço do gás e do combustível. Depois do intervalo, o coordenador do Procon Rio Grande, o Douglas César, vai responder. São 9h41, vamos ao nosso intervalo, sempre com Foto Care e a foto do coração. Restaurante Esquina do Sabor também, aqui na Silva Paz 372, Papelaria Luque Papelaria, Masbá, Lojas Quero Quero, Carmen Quinas e também a Ótica Visual e Frango e etc. São 9h42, voltamos já já. O agito da sua manhã. Na cidade, um giro de notícias no seu rádio. Mix Café. Mix Café, com Azambuja Júnior, Nilson Vasconcelos e Conde Pinto. Mix Café. Mix Café. Aqui na Clínica Promedical, nós temos o convênio ideal para você, pois oferecemos convênio individual, familiar, kids e empresarial com os melhores preços do mercado. Venha e conheça o nosso convênio. Avenida Portugal, 213, fone 3232-2372. A Rádio Estúdio Livre FM, mais perto de você, empresário. Oferece conteúdos que fidelizam sua marca e sua empresa. Em 98.5 FM e muito mais presente nas plataformas digitais. Acompanhando o alcance de resultados em flashes ao vivo e vídeo empresa. Fidelize sua marca em nosso guia de serviços. Venha fazer seu uniforme personalizado na Malharia Tesa. Aproveite seus ótimos preços em tecidos de qualidade. Malharia Tesa. Fone 3232-6668. WhatsApp 999-009292. E-mail malhariatesa@yahoo.com.br. Peça seu orçamento. Restaurante El Shaddai. Comida caseira e marmitex. Venha saborear nosso variado cardápio. Rua General Bacelar, 467. Fone 3235-1460. Na Luque você encontra tudo para seu aniversário. Embalagens para presentes, sacos, sacolas, caixas e cestas. Brinquedos educativos e didáticos. Material escolar, de escritório e suprimentos e informática. Condições especiais para empresas. Luque Festa e Papelaria. Mais alegria no seu dia a dia. Andradas 193, WhatsApp 9711-6674. Fotos para documentos é na Foto Kelly. Qualidade e rapidez é a nossa prioridade. Foto Kelly, Avenida Silva Paz 289. A foto do coração. Mas bah! O mais novo point da cidade. Café da manhã e à tarde. Lanches, pastéis, sanduíches e batatinha. Bebidas, sucos e vitaminas. Além de comidas e petiscaria. Happy hour. Mas bah! Dom Bosco 299, esquina Teixeira Júnior, em frente ao supermercado. Atendimento das 9 da manhã à meia-noite. Estacionamento fácil. Mas bah!
Esquina do Sabor. Buffet livre, prato feito a la Minute Marmitex. Entrega gratuita na Zona Central. De segunda a sábado a partir das 11 horas. Esquina do Sabor. Avenida Silva Paz 372. Antiga Pastelaria Japonesa. Fone WhatsApp 984 25 53 27. Nós cozinhamos para você. É ficar tranquilo com as contas em dia e realizar seus planos? Quer dinheiro agora? Quero. Dinheiro na hora? Quero. Peça seu empréstimo pessoal pelo aplicativo Quero Pague no nosso site, na lojas Quero mais próxima ou até pelo WhatsApp. Dinheiro na hora? É só nas lojas Quero. O agito da sua manhã. Na cidade, um giro de notícias no seu rádio Mix Café. Mix Café com Azambuja Júnior, Nilson Vasconcelos e Conde Pinto. Estamos voltando com a entrevista do dia hoje com Douglas César, coordenador do Procon Rio Grande, trazendo informações importantes aqui na programação da Estúdio Livre FM. Vamos retornar então, né, Nilson? Muito bem, vamos pedir aqui ao Conde Pinto que refaça então a pergunta do nosso ouvinte, né? Sim, que está preocupado com o bolso, né? E quem tiver aí alguma pergunta, né, direcione aqui que o Conde Pinto está atento. Estou atento, estou ligado. Então, vamos lá. A pergunta é a seguinte, se essa fiscalização será constante, se o senhor acredita que o resultado será imediato no preço do gás e do combustível? Essa operação que o Ministério Público fez, a Operação Opulência, que deu mais segurança para os revendedores de gás, já teve resultado, ou seja, foi já imediato. Hoje nós temos do gás de 145, já está numa média de 120 e nós acreditamos que isso ainda vai reduzir ainda mais. Né? Uma revenda ou outra vai baixar e puxando o mercado para baixo e fazendo com que as outras também se equiparem. Em relação à fiscalização nas revendas de gás, enquanto Procon, nós vamos observar o mercado. E as denúncias que entrarem lá no nosso sistema para a gente apurar. E enquanto a ANP, as denúncias devem ser feitas através do site da ANP, é só botar no Google ali ANP, Agência Nacional de Petróleo. Bota ali. Costuma falar só na sigla e a pessoa... A ANP, ou Agência Nacional do Petróleo, denúncia, vai abrir o site, faça a denúncia, o escritório de Porto Alegre remete para nós em Rio Grande, e aí nós vamos fazer essa fiscalização aí também. Na questão também da gasolina, principalmente. Também, né? Imposto de combustível e também na questão do gás. E também, a pessoa não sabe, não tem como entrar na internet, pode ir até o nosso órgão, que fica ali na na Rua Vice-Almirante Abreu 737, na antiga rodoviária, fazer a sua denúncia ali também, se não quiser se identificar, fica como denúncia anônima. E nós vamos fazer essa verificação também. Sendo que esse convênio com a ANP ele ainda não está fechado por uma questão documental mesmo, a gente está aguardando algumas documentações para fechar, mas a gente já fez o treinamento, fez o curso e vamos continuar treinando, se capacitando, né? Como é que está essa questão do preço dos alimentos mesmo, no supermercado? Olha, a gente não tem reclamação nesse sentido dentro do Procon, né? Apesar da gente acompanhar, viu que o valor da cesta básica ele aumentou, tudo. As últimas fiscalizações que fazem já um bom tempo que nós fizemos nos supermercados, a gente avaliou realmente que o supermercado já estava comprando no valor mais alto do fornecedor e aí repassando para o consumidor, muitos segurando ainda o preço e outros já repassando para o consumidor o valor já com a alteração, né? Com a devida alteração. Então, nesse quesito aí, nós não temos muita reclamação, não temos reclamação praticamente lá dentro do Procon. Aumentou muito a concorrência? Aumentou. E pelo que a gente ouve falar, vai aumentar mais. Agora tem um supermercado também que vai abrir lá no Partage, né? E tem outros projetos também de supermercados, tanto no Cassino quanto na cidade aqui para abrir. Então, quanto mais concorrência, melhor. A gente tem mais qualidade e melhor preço, né, para os consumidores finais. Douglas, voltando ao preço do combustível, tá? Quando o posto recebe o combustível, claro, ele está autorizado a aumentar, modificar o seu preço na bomba no consumo final. E como é que vai se fiscalizar essa situação? Quando houver um aumento, porque os aumentos de gasolina eles acontecem, de combustível, vamos falar em combustível no total. Eles acontecem assim muito seguido, né? Porque quem regula é a Petrobras e aí isso aí é quase que um semanal, vamos dizer assim.
Fica nesse então, isso. Então, como é que o PROCON pretende atuar assim? Por conta própria, claro que denúncias, as pessoas já nem fazem mais denúncias porque né, estão acostumados com as subas, então acham aquilo mais que normal. Mas eu falo em torno de PROCON. O que o PROCON estava pretendendo fazer com respeito a isso? Claro, esse efeito sanfona que a Petrobras faz em relação a aumentar e baixar os valores cria uma enorme dificuldade para a fiscalização ou para os próprios consumidores entenderem o que está acontecendo, porque o que acontece, né? É como uma marola, né? Quando ela inicia, a gente coloca o início da marola como a suba. E a gente coloca o fim da marola como o decréscimo. Aí tem todo um percurso até chegar na beira da praia. Então esse percurso é o percurso que o preço ainda permanece o mesmo quando existe uma notícia de baixa, porque muitas vezes, na maioria das vezes, de fato, o que acontece? O combustível, o tanque ainda está cheio. Então aquele combustível está ali, foi comprado já no valor maior, e aí eles vão reduzir, se quiserem também reduzir, quando forem comprar uma carga nova. Por quê? Como o PROCON não é um órgão regulamentador, a gente só fiscaliza, então os postos de combustível têm a liberdade de precificar como eles quiserem. Hoje a gente tem um preço aí de R$ 5,30, R$ 5,40 no combustível, mas se um posto quiser botar para vender a gasolina comum a R$ 6,00, o que vai acontecer? Não vai vender. O posto que está vendendo a R$ 5,29, R$ 5,30 vai vender mais. Então existe esse livre mercado, essa livre precificação, ela existe tanto para o posto de combustível quanto para a revenda de gás, entendeu? Então eles têm a liberdade de precificar. O que vai determinar preços mais baixos é a concorrência, né? É o valor que o posto compra, é o valor que o posto do lado vende, isso tudo vai refletir no preço final ao consumidor. E nessas baixas aí é quase que impossível, né? Quase que é impossível fiscalizar ou agir. Nós multamos o posto por aumento especulativo, né? Nós autuamos, nós entendemos assim, se a Petrobras diz que amanhã ela vai aumentar 20 centavos e o posto aumenta hoje, aí 40 centavos. Aí, por quê? Ele tem liberdade de aumentar o valor? Tem liberdade de aumentar, mas não quando há essa especulação em véspera de aumento. Nós entendemos que isso é uma má-fé contra o consumidor, multamos por prática abusiva. Artigo 39 do CDC. Tem mais alguma pergunta, Congi? Não, por enquanto não. Acho que os ouvintes estão gostando aí da conversa aí, das explicações do nosso entrevistado aqui. É um assunto inesgotável, né? Inesgotável, porque mexe com o bolso, eu acho que foi tu que falou aquela hora, né? Porque o ouvinte está preocupado com o bolso, né? Mexe com o bolso da pessoa, então eles estão... A parte mais sensível do ser humano é o bolso. Uma pena que nós estamos vendo, sim, viu, Douglas, com todo respeito, é que o PROCON muito pouco pode fazer, na realidade, né? Porque, como você bem deixou claro aqui, não é um órgão fiscalizador. Não é órgão regulador. Regulador, perdão. É um órgão que atende apenas, assim, digamos, denúncias. Abusos, denúncias. Enfim, né? E aí o que a gente percebe, o que eu percebo nessa coordenadoria à frente do PROCON, eu percebo que na internet existe um movimento grande de reclamações, mas de fato dentro do órgão que pode agir é muito pouco. É muito pouco. Inclusive essas questões da CE, que com essa chuvarada toda que teve aí, com esse vendaval, também destelhou minha casa também, quebrou tudo. A gente fez uma força-tarefa lá para arrumar. Todos e assim, um momento de várias pessoas na cidade. Prejuízo. Né? A internet bombando e o PROCON com 15 reclamações. Imagina, né? Realmente é assim, as pessoas hoje se dirigem muito às redes sociais, né? Quase que lavam uma roupa suja, e não procuram a quem de direito, né? É a mesma coisa uma pessoa que foi furtada reclamar na internet na delegacia. Não adianta nada. Não entra nada. Nem na estatística, né? Não entra na estatística. Aí o povo, em geral, tem uma percepção equivocada de que os órgãos responsáveis não estão trabalhando, mas os órgãos não chegam nada, né? Como é que eu vou reclamar pelo cidadão, pelo José lá? Se o José não veio aqui, eu não sei o que o José está passando. Ele precisa me informar, né? A ideia do povo é que, colocando nas redes sociais, o PROCON vai ver e vai tomar uma atitude. Não funciona assim. Né? Agora não funciona assim. Eu estava aqui durante a entrevista no bloco anterior e recebi uma mensagem da nossa chefe do setor administrativo, lá, Silvane, que a CE, o próprio jurídico da CE, através das nossas reclamações que nós encaminhamos, essas poucas reclamações, está requerendo uma
solicitando uma reunião comigo agora na próxima quarta ou quinta-feira. Olha só. Então, a gente já para agilizar e resolver, de fato, porque para mim não é interessante, para mim, Douglas, pro PROCON, né, não é interessante a gente ficar com burocracia. O nosso interesse é resolver a situação o mais rápido possível para o consumidor. Claro, com certeza. Isso que é o interessante, né? A gente chegar no local e resolver. Não, tem que fazer isso aqui, trazer esse tal documento, agora vai tramitar por tanto tempo. A gente fala isso, que é o comum, mas a gente sempre tenta resolver de formas diferenciadas, conversando, né? Pressionando dentro do possível, dentro do e às vezes coisas que são resolvidas de imediato, né? Às vezes é mais fácil, às vezes eu pego o telefone e ligo direto para a pessoa, para a loja, para o comércio e resolvo. Às vezes não aparece naquela estatística ali, mas o que o consumidor precisa? Que resolva, não que ele vire uma estatística. Claro, com certeza. Mas só que a gente precisa chegar. Se não chegar essas reclamações para nós, não tem como resolver. Um exemplo claro sobre isso é que até a gente comentou aqui, inclusive foi o motivo da tua visita, né? Que a gente fez questão que viesse, era essa coisa do gás de cozinha mesmo. A gente via reclamação, as pessoas até nos ligavam para cá e diziam: puxa, mas a polícia, como é que ficou? A polícia prendeu, fez, aconteceu, e eu estou pagando o gás ao mesmo preço. Porque ele não procurou, porque não procurou a pessoa. A polícia não resolve o preço. Coitada da polícia, né? Coitada. Justamente, a polícia fez o trabalho dela, né? Ela foi lá, prendeu, investigou. Agora, o PROCON que tinha que ter sido acionado para realmente ver se... Tem que haver uma provocação. Exatamente. Tem que ter, essa é a palavra certa. É a provocação. Tem que ter, o pessoal tem que reclamar, tem que ligar, manda mensagem. Nosso número 32338499 é o WhatsApp, é fácil, vai ali, manda mensagem. Não quero me identificar, faço como denúncia anônima. Ou liga para nós, fala o que está acontecendo, nos diz e a gente vai verificar. A gente tem servidores na caminhonete, um ônibus, para isso. É para a gente ir a campo, os servidores estão à disposição da comunidade para trabalhar, só que se não chega a gente não consegue dar uma resposta, né? O PROCON tem aqueles números de emergência ou não? Não, é nesse WhatsApp mesmo. Só no WhatsApp. Claro, nós funcionamos de segunda a sexta-feira do 12h30 às 17h30 aberto ao público, mas a gente faz fiscalização de manhã, faz fiscalização no final de semana, não tem de noite, não tem dia e horário para abertura para o público, para aquela questão tradicional, porque a gente tem nossos estagiários que fazem atendimentos preliminares. No caso. Né? O expediente, tem o nosso setor jurídico que dá encaminhamento aos processos administrativos, né, que viram as reclamações que podem virar um processo administrativo, ou questões de ofício, que é isso que a gente, tá tendo um problema X assim, não chegou reclamação, mas a gente conseguiu localizar um determinado problema, a gente abre de ofício, e aí de ofício a fiscalização vai sem que tenha uma denúncia, sem que tenha essa provocação. Mas na maioria das vezes é por meio de provocação. A linda Mara Fraga está dizendo aqui, bem esclarecedora essa entrevista, viu? O pessoal está gostando aí que bom. Da interação. Eu tento falar de uma forma objetiva, mais simples, assim, para todo mundo poder entender. Quando o pessoal silencia porque estão gostando, né? Isso aí. Que beleza, né? A nossa intenção foi essa, né, Zambuja? Trazer aqui o Douglas, né? E além de tudo isso ainda, a gente convida ele que venha mais vezes aqui, né? Estou à disposição. Vamos ver se eu entendi aqui, quando o César falou que estavam participando de um curso. Eu estou aqui meio ocupado com outras coisas. Sim. Não, 100% eu não prestei bem atenção. Mas vocês têm já equipamento? Vão receber algum equipamento? Nós vamos receber. Hoje o que aconteceu? Nós fomos a Porto Alegre, fizemos uma capacitação preliminar, teórica e prática. Nós fiscalizamos um posto muito grande lá em Canoas e uma revenda de gás nível 5 grande também em Canoas. E nós tivemos a primeira fase de preparação. As outras fases são desdobramentos de fiscalização em campo mesmo, né? A documentação já está dentro da prefeitura sendo encaminhada para o fechamento do convênio e nós estamos aguardando da ANP, assim que fechar a questão documental, o envio de uma maleta, e essa maleta tem cilindros, tem várias questões ali para a gente poder fiscalizar. É um kit. É um kit bem legal, assim, parece um laboratório móvel, né? Sim. E também nós vamos comprar como é que é? É um balde, é como se fosse um balde, é um balde vermelho que a gente vê nos postos quando a gente vai fazer a verificação volumétrica do combustível. Diz, eu abasteci nessa bomba e eu paguei X, mas veio Y. O que sai no bico, né? O que sai no bico. Então, os postos têm, os consumidores, isso aí é uma questão legal de informar, se o consumidor, ele abasteceu no bico X e ele acha que recebeu menos gasolina do que ele pagou, ele pode solicitar para o frentista, porque o posto de combustível tem que ter alguém com essa capacidade técnica de fazer a verificação volumétrica.
E aí ele vai trazer esse balde de aferição. Esse balde de aferição vai ser colocado frente ali à bomba. Ele vai colocar o combustível dentro do balde, que é 20 litros. Tá? E ali tem uma marcação que ele pode ser 100 ml para baixo ou 100 ml para cima, até 100 está dentro do permitido. Agora, se ele botou 20 litros e deu menos do que 100 ml, quer dizer, 120 ml a menos, por exemplo, aí a gente tem um problema grave. Essa bomba aí, ela tem que ser interditada. Uma pergunta que eu vou fazer, se vai ser só mediante pessoal fazendo a reclamação para o PROCON, ou vocês vão fazer assim nos postos todos da cidade, espontaneamente, sem denúncia? O que acontece? Nós temos um volume de trabalho hoje, ele é um volume de trabalho meio intenso, porque a gente tem muita denúncia. Então as denúncias vão chegando por ordem cronológica e por ordem de urgência e nós vamos fazendo. Pode ser que nesse intervalo dê tempo da gente fazer essa verificação, pode ser que não. Então o que a gente pede? Sempre denunciem. Manda um WhatsApp e diz, fui no posto tal e nesse posto de combustível eu abasteci e não veio a quantidade que eu coloquei. Se souber informar o bico, foi na primeira bomba que eu coloquei, entrando pela rua tal. A gente vai e verifica. É muito melhor para nós, nos dá uma certa segurança do que vir fazer de ofício isso, porque daqui a pouco um posto de combustível, não, os caras estão me perseguindo aqui, estão vindo toda hora aqui. Então, se a gente tem um embasamento legal ali, que é a denúncia, a gente vai e faz a aferição, faz a verificação. E o importante disso é que ela pode ser anônima, né? Pode ser anônima. Viu aí, pessoal? Pode ser anônima. Não precisa se preocupar, Desconfiou, anota e... Que nem produto vencido, supermercado, mercados, as coisas. O pessoal chega e diz, tem um produto vencido no mercado tal e tal. Nós vamos lá, vamos verificar se tem produto vencido. Isso aí. Geralmente, quando fazem essas denúncias, tem. Aí, o que a gente faz? Autua, pega aquela mercadoria, recolhe a mercadoria, autua, porque aí não tem a questão da dupla visita, porque algumas coisas que não são graves, a gente vai lá, verifica, viu que tem irregularidade, notifica, dá prazo para regularizar, depois volta para conferir. Que é o que a ANP não consegue, porque tem um volume muito grande de trabalho, né? Então, fez a denúncia de produto vencido, a gente vai lá, autua, multa, né, faz a autuação, ele vai responder preliminarmente, vai ser aberto um processo, ao final ele vai ser multado ou não, vai depender da defesa que ele fizer. Essa questão do preço aí foi muito interessante, que eu lembrei de um fato, César, que Douglas, a gente chama sempre de César, né? Acho que fica mais fácil, né? O Douglas, essa questão aí do mercado, do preço do mercado, um grande estabelecimento da cidade, inclusive eu constatei isso, na realidade eu que constatei isso. O preço lá na gôndola estava como oferta. E aí, durante o dia, no horário que o mercado estava funcionando, existia uma pessoa lá retirando as ofertas e colocando um novo valor. Chegava no caixa, aquele valor da oferta não existia mais. Isso não entra assim numa questão abusiva ou numa propaganda enganosa ou alguma má fé? O que acontece? O preço que está no caixa, que na hora de passar no caixa, ele tem que ser o mesmo que ele está lá. Na gôndola. Se o preço do caixa for menor do que o preço da gôndola, vai o preço do caixa, porque é em benefício ao consumidor. Se o preço do caixa... se o preço da gôndola, se o preço do caixa está maior que o preço da gôndola, é o preço da gôndola. Claro que o consumidor vai ter que dar aquela corridinha, né? Porque daqui a pouco, de má fé, pode o funcionário lá tirar. O que eu pergunto é o seguinte, o mercado pode fazer essa mudança durante o dia? Pode. Durante o expediente, durante o dia? A gente volta na questão da liberdade de precificação. Claro, tem uma promoção, o pessoal tá lá no meio dessa promoção que foi anunciada, chega lá e muda o preço do... Aí, para aí, meu amigo, aí tem algum problema, e aí se for identificado isso aí, o mercado vai ser autuado. Tudo vai depender da boa fé ou da má fé. É isso que vai regular esse tipo de situação. Não pode, porque assim, pode ter acabado os produtos aí, na verdade, sim, né? Tem um detalhe também, não só supermercado, mas qualquer estabelecimento comercial é obrigado a botar o preço nas mensagens. Sim. Porque às vezes você chega e fica olhando assim por isso aqui, e fica perdendo tempo enquanto está atendendo. Não aparece o preço. Você vai olhar e vai dizer, eu estou interessado, não vai embora, entendeu? Mas aí tu fica ali, quando é que sai esse controle remoto aqui? O preço tem que ter. E não tem preço nenhum. Teria que da precificação não precisa hoje mais etiquetar tudo. Às vezes eu vou nos lugares isso que eu tudo etiquetadinho, tudo não.
se tu tem um mesmo produto, tá dentro de um recipiente ou dentro de um espaço e tu tem um único valor, ele vai representar toda aquela linha ali. Antigamente precisava etiquetar tudo, depois tira toda a etiqueta, aí não precisa mais disso aí. Não, mas essa questão do preço é uma lei, né? É lei. Não, é lei. É obrigatório o preço. O problema que nós tivemos aqui no supermercado novo que se instalou na época foi que eles colocavam o valor, a quantidade na carne, que é as carnes fracionadas, né? Ele colocava a quantidade e depois tu tinha que pegar isso aí no visor, colocar na gôndola. Não pode isso, né? Isso não. Nós tivemos um embate jurídico fervoroso. E eles já mudaram isso. Sim, quando eles viram a multa, viu? Eles viram que tinham que retornar para o correto, né? Quer dizer, retornar para o correto não, porque eles nem faziam antes. Eles chegaram com uma modalidade nova e foram e disseram, mas isso aí vai aumentar, vai ter uma dificuldade maior. Olha, a questão da logística, o problema é seu. É verdade, O consumidor, muitas pessoas idosas com dificuldade chegavam lá e daqui a pouco chegavam no caixa e dava outra coisa, entendeu? Então... e isso é uma fé, eu acho que até é uma coisa enganosa, propaganda enganosa. Ô Douglas, para que os nossos ouvintes fiquem bem esclarecidos, tá? Quando eles observarem alguma infração, alguma coisa que não está certa, né, eles têm que anotar os detalhes, o local, tudo certinho. Se for no posto de gasolina, a bomba que ele abasteceu. Se for supermercado, o supermercado que ele acha que tem algum problema, e informar o PROCON que o PROCON vai agir. Então, assim, provoca o PROCON e ele vai a campo para saber qual é o problema daquela empresa ou daquele posto, alguma coisa. Isso mesmo, provoca o PROCON pelo WhatsApp, pelo telefone, pelo e-mail, provoca o PROCON pelo fiscal que estiver passando na rua, pode conversar e informar. Se tratando especificadamente de posto de combustível e revendas de gás, faça uma reclamação na ANP, no site da ANP. Não consigo, faz no PROCON. Tá? E nós vamos verificar, porque a nossa função é essa. E nós estamos à disposição da comunidade. Muito bem. Esclarecedor aí, poderia ter mais outros assuntos, mas a gente traz o César no outro dia para não prolongar muito hoje a entrevista, para não ficar só na entrevista. Mas a gente sempre vai aguardar, inclusive, que o PROCON entre em contato com a gente se tiver alguma novidade, né? Sem dúvida. O assunto, como eu disse, é inesgotável. Senão deixaríamos ele a manhã toda aqui nos respondendo coisas que... mas acho que tiramos um bom suco, Sim, sem dúvida. Um assunto bom, daqui a pouco, após essa reunião na semana que vem, posso vir aí esclarecer. Pode vir a semana toda, se quiser. As portas estarão toda semana. Não, e principalmente essa reunião é muito importante, porque é um assunto muito debatido, inclusive por nós aqui, viu? E essa questão equatorial, né? Teve uma pressão muito grande do prefeito Fábio Branco sobre a CE Equatorial, teve uma pressão grande do Estado também, dos prefeitos da região sul. O próprio Ministério Público, né? Ministério Público, entendeu? Então pegou muito, porque se sabia que viria esse ciclone, por óbvio, não saberia o que de fato ia acontecer, mas houve no nosso entendimento, houve uma certa demora em uma ação mais conclusiva mesmo. Efetiva mesmo. Efetiva. Eles tiveram quase que uma quebra de contrato. Eu recebi ontem, eu repassei e aí eu digo que a gente tenta fazer as questões mais céleres, eu repassei para a responsável da CE Equatorial Regional, uma consumidora que está 7 dias sem luz. Imagina. Aí eu pedi, me passa me passa teu endereço, teu nome completo, me passou tudo, encaminhei, agora estou esperando a resposta para a gente ver se consegue mandar uma equipe lá. 7 dias sem luz sem a luz, sem o banho. Não é nada. Sem nada. O que está dentro da geladeira já apodreceu. O drama que está vivendo essa família. Refrigerador. Só mais uma questão bem rapidinha. Eu sei que depende mais do Ministério Público isso. E é a questão da indenização. Essas pessoas... Bom, isso não tem nada a ver com o PROCON, no caso? Seria uma questão mais jurídica, mas se tem algo administrativo que a gente possa fazer para que seja identificado, ajuda a gente o faz. Do PROCON, com certeza. Né? É mais um documento. Mais um documento, é isso que eu queria deixar claro. É um documento público, né? É por isso que as pessoas denunciam o PROCON, porque é mais um argumento para que possa buscar uma indenização judicial. Né? Como eu sou advogado, eu tenho esse... Flexibilidade. Não, esse entendimento, né? Quando o nosso processo ele é acompanhado de documentos públicos, quando um processo é acompanhado de documentos públicos, ele tem
muito mais validade. Tem uma outra conotação. Né? Ah, não, o juiz quando pega, entende, ele vai ver que teve um devido processo legal administrativo, que não teve uma resolução, né? Por falha na prestação de serviço, enfim, qualquer outra coisa que pode acontecer, embasado com saber, com as fundamentações jurídicas ali, o resultado para a vitória, quer dizer, o caminho para a vitória é muito mais. Foi o que eu disse aqui, nessa questão da Equatorial aí, né? As pessoas podem pegar e fazer um BO. Fazer um BO a respeito da situação, porque hoje não precisa nem ir na delegacia para fazer. Faz online. Faz online um BO. Olha, eu perdi aqui insulina, eu perdi quilos de carne, eu perdi, sei lá, enfim, cada um com a sua angústia, mas que faça um BO, procure o PROCON, e aí ele vai ter mais base para lutar na justiça. Olha, o nosso ouvinte aqui, aprovando aqui a nossa entrevista aqui, ó, a Maria Júlia Raffelli, ela diz assim, ó, bom dia, e essa equipe está esclarecendo, então está gostando da entrevista, está esclarecendo. Nós agradecemos ao Douglas, que fez todos esses esclarecimentos aqui para nós, né? Muito obrigado, Douglas, o nosso tempo aqui está deixando até o Azambuja já nervoso, porque ele... Não, eu estou olhando a agenda depois da programação. Tá doendo o bolso dele. Não, eu estou olhando a agenda da semana que vem para encaixar o César. Tá te encaixando. Estarei aqui. Olha aqui, ó, sexta-feira, dia 4, daqui a uma semana. Pode ser? Claro. Então tá, vamos... Então já tá aí, olha pessoal. Sinta-se um prisioneiro. Informações sobre a ACE Equatorial e os seus problemas, o Douglas vai estar aqui. Vai retornar. Vai retornar aqui. Que dia? Vão agendar ele dia 4, sexta-feira, às 9h15. Beleza. Estarei aqui. Hoje é quinta, daqui uma semana certinho para Sim, mas dá tempo dele se preparar para trazer tudo em tempo reduzido. Né? Uma semana para trazer novidade. Tá bem, então. Muito obrigado, Douglas. A gente fica muito satisfeito, né, como sempre, com a tua presença aqui, né, porque os esclarecimentos, bom, os ouvintes já estão aí se manifestando e tu vê que não é só nós aqui, né? E muito obrigado, viu? Sinta-se à vontade. Eu que agradeço, o PROCON agradece essa oportunidade de esclarecer os andamentos internos, né, do nosso órgão, e estou à disposição toda vez que me chamar. Também posso trazer um fiscal aqui para falar os causos do dia a dia dele. Que beleza. Que é super interessante também, então estamos à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós é que agradecemos aqui. Douglas César aí, o coordenador do PROCON Rio Grande, pela entrevista. Ele volta então na outra sexta-feira para trazer mais informação, porque o pessoal... Hein? Quarta? Não é quarta? Sexta, dia 4. Não, sexta, dia 4. Tá, eu confundi. Uma semana de... É que eu já estou ansioso pelas informações. Ele quer antecipar o Nilson. A gente volta daqui um pouquinho aí com a Foto Kelly, despachante Fernando Castro, Ótica Visual, Luque Papelaria, Masbá, Lojas Quero Quero, Carmen Quinas e Frango e etc. Vamos ao intervalo. Da sua manhã. Na cidade, um giro de notícias no seu rádio. Mix Café. Mix Café com Azambuja Júnior, Nilson Vasconcelos e Conde Pinto. Mix Café. Mix Café. Acesse no YouTube Estúdio Livre FM. Inscreva-se no canal, clique no sininho e acompanhe nossa programação na Estúdio Livre FM. Dr. Michel Falcão, especialista na área de urologia e urologia oncológica e saúde preventiva do homem. Procedimento cirúrgico minimamente invasivo da próstata e do trato urinário. Cirurgia de cálculo renal com laser. Dr. Michel Falcão, Rua General Canabarro, 512, próxima antiga rodoviária. Telefone 53-2125-3645 e no WhatsApp 991580135. Despachante Fernando Castro, credenciado desde 1988. Recursos de multas, emplacamentos e transferências. Parcelamos nos cartões. Fone 3201-1110 e 99139-1984. Para emplacamento do veículo 0 km, não é necessário retirar o mesmo da concessionária ou revenda multimarcas. Solicite antes o orçamento gratuito. Somente é necessário o valor e data da nota fiscal. Despachante Fernando Castro, bem atendido para melhor entender. Fone 3201-1110 e 99139-1984. Mas o mais novo point da cidade. Café da manhã e à tarde. Lanches, pastéis, sanduíches e batatinha. Bebidas, sucos e vitaminas. Além de comidas e petiscaria. Happy hour. Mas
Dom Bosco 299, esquina Teixeira Júnior, em frente ao supermercado. Atendimento das 9 da manhã à meia-noite. Estacionamento fácil. Mas bah! Na Estúdio Livre FM, todas as sextas-feiras, das 17 às 18 horas, você ouve e assiste o programa de entrevistas Bom de Papo, com a apresentação de Eduardo Feijó e a participação de um convidado especial a cada semana. Tem também educação ambiental, com dicas de preservação da natureza no quadro ecológico.